Isso é grave. É absurdo. É revoltante. Alexandre de Moraes, mais uma vez, utiliza a imprensa como recado público, ameaçando Jair Bolsonaro com prisão em regime fechado caso Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, decida ampliar sanções contra autoridades brasileiras. O recado não foi feito em plenário, não foi feito em processo formal. Foi vazado, calculado, transformado em manchete. Isso é justiça ou é pura intimidação política? O que está em jogo aqui não é apenas a liberdade de um ex-presidente, mas o futuro da democracia brasileira. Afinal, desde quando decisões judiciais dependem de medidas tomadas por um presidente estrangeiro? Como pode o destino de Bolsonaro estar atrelado a uma eventual decisão de Trump contra autoridades brasileiras? Esse é o tipo de notícia que faria qualquer país sério se perguntar: estamos diante de um tribunal ou de um espetáculo de perseguição política? Essa matéria publicada no Metrópolis expõe algo que já vínhamos denunciando. Alexandre de Moraes não age apenas como ministro do Supremo, mas como ator político de primeira grandeza. Quando aliados do ministro vazam que ele estaria inclinado a endurecer a pena de Bolsonaro caso Trump sancione mais autoridades, estamos diante de um jogo de xadrez midiático. É a tática de usar a imprensa como megafone. A mensagem não é apenas para Bolsonaro. É para os bolsonaristas, para a opinião pública e até para o próprio Trump. Não mexam com o Brasil, ou eu irei retaliar Bolsonaro diretamente. Uma espécie de aviso preventivo que transforma um julgamento interno em moeda de troca internacional. Mas repare na contradição. A mesma imprensa que sempre fala em independência dos poderes agora naturaliza a ideia de que a justiça brasileira pode mudar de rumo a partir de decisões da Casa Branca. Isso não é independência. Isso é dependência. Bolsonaro já foi condenado a 27 anos e 3 meses em uma ação que a grande mídia chama de trama golpista. A pena já é pesada, já é inédita, já levanta sérias dúvidas sobre o caráter político do julgamento. Ainda assim, a defesa pede que ele cumpra a pena em casa, como já ocorre em outro inquérito. O problema é que Moraes estaria inclinado a negar esse pedido. E agora, com um novo elemento, possíveis sanções de Trump contra autoridades brasileiras, a narrativa é de que qualquer movimento externo pode servir como gatilho para endurecer ainda mais a punição. Isso significa que a pena de Bolsonaro não é apenas jurídica, é política, é estratégica, é condicional. Está pendurada por um fio chamado decisão americana. E aqui surge a pergunta: desde quando o ministro do Supremo brasileiro tem que reagir a medidas internacionais para decidir o destino de um cidadão brasileiro? Isso não é independência da justiça. Isso é chantagem política travestida de decisão jurídica. Segundo o texto, se Trump sancionar familiares de autoridades brasileiras, incluindo, possivelmente, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, isso seria o estupim para mandar Bolsonaro direto para Papuda. Ou seja, a decisão não estaria baseada apenas nos autos do processo, mas no impacto emocional e pessoal contra o próprio ministro. Aqui fica claro o absurdo: uma questão pessoal, sanções contra familiares, transformada em justificativa para prender um ex-presidente da República em regime fechado. Isso não é Estado de Direito. Isso é vendetta. Isso é uso da toga para ajustar contas pessoais. E para piorar, quem revela isso não é uma decisão oficial, não é um despacho, não é uma fala em plenário. É a imprensa. É o vazamento seletivo. É a narrativa construída para preparar a opinião pública para o próximo passo. Agora imagine o precedente que se cria. Se amanhã os Estados Unidos, ou qualquer outro país, sancionarem um ministro, um deputado ou um senador, isso pode virar justificativa para alterar o rumo de processos internos. Isso é soberania nacional ou é submissão emocional de um magistrado? Além disso, Bolsonaro não é um político qualquer. Ele foi presidente da República, ainda tem enorme capital político e uma base popular ativa. Tratar sua prisão como ferramenta de barganha política internacional é abrir as portas para um conflito institucional sem precedentes no Brasil. É impressionante como a mídia tradicional trata tudo isso como se fosse normal. Manchetes do tipo Bolsonaro pode ser mandado para Papuda se Trump sancionar autoridades brasileiras são publicadas sem uma linha de crítica, sem uma vírgula de espanto. Pelo contrário, muitas vezes são acompanhadas de tom de celebração, quase como se fosse um espetáculo esportivo, uma vitória pessoal contra um adversário político. Mas e o jornalismo crítico? Onde está a cobrança sobre a independência dos poderes? Onde está o questionamento sobre o uso da justiça como palco de vendetas? Não está, porque a imprensa, em boa parte, já se tornou parte do jogo. Esse caso não vai passar despercebido fora do Brasil. Imagine como a imprensa internacional verá a notícia:
Um ex-presidente pode ser mandado para a prisão em regime fechado não apenas por um julgamento local, mas como reação às sanções internacionais. Isso expõe o Brasil como um país onde decisões judiciais são voláteis, personalistas, baseadas em humores e pressões externas. Isso mancha a credibilidade do sistema judiciário e coloca o Brasil como uma democracia frágil diante do mundo. E não se engane, Trump, se realmente sancionar mais autoridades brasileiras, não fará isso pensando em Alexandre de Moraes. Fará como parte de sua política de endurecimento contra governos e instituições que ele considera hostis ou abusivos. Mas no Brasil, esse movimento será traduzido como pretexto para aprofundar a perseguição contra Bolsonaro. Bolsonaristas aguardam que os Estados Unidos apliquem a chamada Lei Magnitsky contra Viviane Moraes, esposa de Alexandre de Moraes. Isso seria devastador para a imagem do ministro no exterior. E aqui entra a ironia. Enquanto a esquerda sempre fala em defesa da família, quando se trata da família de um ministro, qualquer crítica vira ataque pessoal intolerável. Mas a verdade é que, se a esposa de um ministro do STF entra em rota de colisão com a lei internacional, isso não pode ser usado como arma para retaliar um ex-presidente dentro do Brasil. O correto seria separar as coisas. Mas não é isso que está acontecendo. No fundo, o recado é claro: Bolsonaro é refém. Qualquer movimento internacional que atinja Moraes ou sua família será respondido com endurecimento contra Bolsonaro. É como se o ex-presidente estivesse em prisão condicional não pelo que fez ou deixou de fazer, mas pelo que pode acontecer fora do Brasil. Isso é preocupante porque cria um ambiente de constante instabilidade. Bolsonaro não tem apenas que se defender juridicamente. Ele tem que torcer para que Trump não sancione mais autoridades. Ele tem que torcer para que a política internacional não esbarre em Brasília. Em outras palavras, a sua liberdade está atrelada ao humor de Moraes e às decisões de Washington. Se essa lógica se consolidar, o Brasil entra em uma era de perseguições políticas mascaradas de decisões jurídicas. A justiça perde sua credibilidade, a política perde sua autonomia e o povo perde sua confiança nas instituições. Hoje é Bolsonaro. Amanhã pode ser qualquer um que contrarie os interesses da cúpula. É assim que as democracias morrem, não com um golpe declarado, mas com pequenos abusos normalizados, transformados em decisões técnicas, mas que escondem perseguições políticas. O que vemos aqui é um espetáculo de poder. Alexandre de Moraes usa a imprensa para enviar recados, manipula narrativas, ameaça com a prisão de Bolsonaro em regime fechado e transforma sanções internacionais em combustível para suas decisões pessoais. A pergunta que fica é: até onde isso vai? Se o destino de um ex-presidente da República está nas mãos de um ministro irritado com Trump, o que restará da nossa democracia amanhã? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Se você é do tipo que gosta de estar sempre por dentro do que realmente acontece na política do Brasil e do mundo, sem filtro, sem rodeio, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e fica com a gente, porque aqui a verdade tem vez e voz.